Deus enviou o seu profeta. A partir de agora, você vai ouvir mais uma mensagem de fé, na voz do pastor Joaquim Gonçalves Silva. Esta programação é uma gentileza da Igreja Tabernáculo da Fé, localizada na Rua Romênia 212, no Jardim Europa, em Santa Bárbara do Oeste, onde temos cultos todas as quartas e domingos, no horário das 18h30. Você é nosso convidado especial. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Ouvintes amados, o auto-julgamento tem levado no passado e mesmo no presente muitas pessoas à salvação. Nas Escrituras nós temos vários exemplos, como seja o caso daquele publicano pecador, que depois de insultado por aquele fariseu, pela oração daquele fariseu, o fariseu chegou ali e se garbou, se gloriou diante de Deus, por não ser como aquele publicano. E por isto estava inchado e cheio de si, não encontrava condenação alguma, repreensão alguma em si, enquanto que o publicano pecador, humildemente, orou dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, miserável pecador. Resultado, Jesus disse que aquele desceu justificado para a sua casa. Creio que muitos dos meus irmãos nesta hora já estão se lembrando do caso dos dois ladrões crucificados ao lado de Cristo. Quando um deles, fazendo auto-julgamento, julgando-se a si mesmo, foi para o paraíso,
Porque Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus disse para aquele homem que julgou-se a si mesmo, reconhecendo que os seus atos, que a sua vida, as suas maneiras, de fato mereciam levá-lo à cruz. E aquele sofrimento que ele estava enfrentando era de fato justo, porque ele merecia. Ele reconheceu isto, fez o auto-julgamento, julgou-se a si mesmo e recorreu a Cristo. Agora notemos no Velho Testamento, quando aqueles grupos de 50 foram a Elias, e eles chegaram ali, dizendo: ó homem de Deus. Então Elias dizia: bom, eu sou homem de Deus? Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e vos mate agora. E o fogo vinha ali e queimava todos eles. O segundo grupo, a mesma coisa. Mas no terceiro grupo, a coisa foi diferente. Oh, meu Senhor! E chegou completamente diferente. Buscando lá no princípio, nós vamos encontrar uma coisa interessante para este assunto: Caim e Abel. De que maneira Caim chegou a Deus? De que maneira Abel chegou a Deus? O sacrifício de Abel era um auto-julgamento. Por revelação divina, Abel ofereceu justamente aquilo que Deus requeria. Porque sem derramamento de sangue não há remissão. E Abel ofereceu um substituto no seu lugar. Pensemos um pouquinho quando São Paulo está falando no texto base para a Santa Ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão, e beba deste cálice. O apóstolo São Paulo estava responsabilizando o membro da igreja a examinar-se a si mesmo. Em outras palavras, o apóstolo diz: eu tenho-vos dado o espelho de Deus, eu tenho-vos dado a palavra de Deus, através da qual vocês poderão com precisão, com certeza absoluta, julgarem-se a si mesmos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Aqui está, meus ouvintes, onde os credos e os dogmas caem por terra. E caindo, disse Jesus, um cego caindo no buraco, o outro que está sendo guiado por ele, logicamente tem que cair. E caindo os credos e os dogmas, aqueles que estão crendo de acordo com os credos e os dogmas humanos, eclesiásticos, têm que cair com eles. Isto porque, se uma mulher vai examinar a sua vida antes de tomar a ceia, mas à luz do credo, da doutrina que ela recebeu, ela não vai encontrar nada que lhe condena, pois a sua vida preenche perfeitamente a doutrina daquela igreja, e quem sabe até com vantagens, quem sabe até excedendo a justiça dos demais. O homem vai julgar, examinar-se a si mesmo à luz da maneira que ele crê, que ele tem recebido. Ele nunca vai se condenar, ele nunca vai encontrar nada para se corrigir. E São Paulo disse que com isto ele bebe, ele come e bebe indignamente.
come e bebe para sua própria condenação, por falta de discernimento do corpo do Senhor. Vejamos aqui a profundidade, vejamos aqui o valor tremendo do auto-julgamento. À luz da palavra, a mulher apanha as Escrituras em relação às mulheres. Leia a palavra de Deus, como sempre eu dou exemplo. Leia 1 Timóteo capítulo 2, a partir do versículo 9. Leia os deveres domésticos na carta aos Efésios, aos Tessalonicenses. Leia 1 Pedro capítulo 3. Faça um auto-julgamento olhando para este espelho como está escrito, a palavra de Deus. Aí então você vai ter um auto-julgamento, julgar-se a si mesmo de uma maneira tal que você possa ficar descansada, confiada no Senhor, porque você está recebendo o julgamento da palavra de Deus. Não alguém ali frouxando a palavra de Deus para você, relaxando a palavra de Deus para você. Eu não estou acusando a ninguém. Eu estou procurando a salvar as pessoas, porquanto esta salvação tem chegado a mim. E Jesus disse: de graça recebestes, de graças dai. Vejamos o que São Paulo diz na segunda carta a Timóteo, capítulo 4. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e benignidade, porque virá tempo. Agora veja, que tempo seria este? Não é porventura o tempo em que estamos vivendo? Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Veja, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, não sofrerão um julgamento que deve começar dentro da casa de Deus, conforme está escrito em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Você crê nas Escrituras? Você crê em Jesus Cristo? Você crê em Deus? Você crê na palavra de Deus? E como você poderá resistir isto? Como você poderá negar estas coisas que você está ouvindo e ainda pensar em entrar nos céus, em estar no lugar puro, santo, incontaminado, sem morte, sem adultério, sem cobiça, sem mentira? O que nós seremos nos céus, nós temos de ser aqui antes. Ninguém duvide disto, ninguém se iluda. Foi para isto que Cristo morreu, derramou seu sangue, para nos purificar da má consciência, dos nossos pecados, para que o Espírito Santo pudesse habitar em nós, nos oferecendo assim o caráter de Cristo. Você sabe que se você é um mentiroso aqui, do outro lado você é um mentiroso. Você passa para outra vida como um mentiroso. Por isso a Bíblia diz:
os mentirosos não entram no reino dos céus. Se você é um adúltero aqui, fique sabendo, você passa para a eternidade como adúltero. Se o filtro religioso que você tem aqui não filtra estas coisas, fique sabendo, este filtro é do diabo. Esse filtro, por mais bonito que ele seja, ele é de Satanás, é para te enganar. Não se engane, mulher. Aquilo que você for aqui, você será na eternidade. Você será diante do julgamento. Então, o que somos nós? Não somos nada. Nós somos miseráveis pecadores. Mas há uma escritura que diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Suportaria você o julgamento de Deus? Ou você ama um ensinador, uma doutrina, um ensino que combina com suas concupiscências, com seus desejos carnais? Agora fique sabendo que se você não se julga a si mesmo aqui à luz da palavra, você será condenado com o mundo. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor. Aqui está dizendo São Paulo, para não sermos condenados com o mundo. Está falando da noiva, 1 Coríntios capítulo 6, a noiva não entrará em julgamento na eternidade, no juiz branco, porque ela estará sentada no trono, a rainha com o rei, julgando até os próprios anjos, julgando ao mundo. Leiam 1 Coríntios capítulo 6. Então, quando é que nós recebemos o julgamento? É agora pela palavra. E qual palavra é esta? Deus enviou um profeta para revelar as Escrituras. Mas aqueles que, tendo comichão nos ouvidos, não querem esta palavra, não suportam a sã doutrina. Espero que eu não esteja falando a pessoas que estejam com seus ouvidos tão cheios de comichões, a ponto de rejeitarem tão grande verdade, porque as Escrituras nos interrogam nesse instante. O Espírito Santo nos interroga nesse instante. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Se não atentarmos diligentemente para aquilo que temos ouvido e aprendido de quem? Dos apóstolos, de Jesus Cristo, dos profetas. A fé da verdadeira igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 20, ela não está edificada sobre Pedro, humanamente falando. Ela está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E qual foi o fundamento dos apóstolos e dos profetas? Qual foi? Foi o assim diz o Senhor? Foi as Escrituras? Comece lá do princípio e veja qual foi o fundamento de Moisés. Qual foi o fundamento de Noé? Qual foi o fundamento de Elias? E de todos os profetas? Qual foi o fundamento dos apóstolos? Esta é a revelação. E a igreja que está edificada sobre este fundamento, esta é aquela que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a igreja é você. Por que você está sendo vencido por tudo que aparece no mundo? Não há rejeição, não há condenação em si, porque você analisa a sua vida através de um evangelho mesclado, de um sal insípido, então aquilo não arde na sua ferida. Põe um sal insípido numa ferida, num corte para ver, não acontece nada, mas põe um sal verdadeiro
numa ferida, num corte, para ver o que acontece. Põe esta mensagem do profeta nas igrejas, para ver o que acontece. Ó Pai bendito e Deus amado, agradecemos porque ainda temos tempo de nos assentarmos num banquinho e analisarmos estas coisas e pormos as nossas mãos em nossas consciências e pensarmos que pessoas nos convém ser em santo trato e piedade, sabendo que todas as coisas que prenunciam o fim estão diante dos nossos olhos, nuas e patentes diante de nós. Meu Deus, sacode a cada alma nesse instante, sacode a cada coração nesse instante, com aquele alarido de Deus, que é a mensagem do dia. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Você acabou de ouvir mais uma mensagem de fé na voz do pastor Joaquim Gonçalves Silva. Volte a ouvir a nossa programação diária com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.